enfermeiros, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto de Educação e Saúde, e é sempre em frente, com vocês, professor Genilson Geraldo, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso processo de SAI da Lei 358 de 2009, que fala sobre o SAI e um pouco sobre o processo de enfermagem, que é diferenciado e que nós já aprendemos no vídeo anterior. Hoje, exclusivamente nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre a primeira etapa do processo de enfermagem. A primeira etapa do processo de enfermagem, nós já decoramos o H. O H significa o quê? Histórico ou investigação, a anamnese e o exame físico do paciente. Nós vamos ver aqui nessa aula a investigação do paciente, a coleta de dados, a validação desses dados, o agrupamento dos dados, as identificações de padrões e aplicação prática teórica versus investigação. Vamos lá então. A investigação, a anamnese ou exame físico, é a primeira fase do processo de enfermagem, ou seja, é o primeiro passo para determinação do estado da saúde do paciente. Então, logo, é um dos primeiros contatos que o enfermeiro vai ter com o seu paciente. Esse primeiro contato, ele deve ter objetividade, ele deve ter clareza, ele deve ser um contato humilde. Eu preciso ser humilde ao atender meu paciente, porque ele vai gerar um processo de confiança, vai ter que gerar aquele ambiente confortável, um processo de confiança, para que o paciente ele me instrumentalize dos sinais e sintomas das queixas que ele vem tendo no decorrer dos dias, ou anos, ou meses. Porque muitas vezes o paciente ele não procura um estabelecimento de saúde, muitas vezes por vergonha de se expor, muitas vezes por vergonha de falar dos seus problemas para outras pessoas. Esta fase do histórico de enfermagem consiste na coleta de informações referente ao estado de saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Por quê? Eu preciso saber se esse paciente está com algum problema de saúde, se alguém da família também está tendo algum problema de saúde, isso na comunidade onde ele vive, se tem alguma outra pessoa que ele conheça com o mesmo problema de saúde como o dele. A gente vai fazer uma rastreabilidade. Definidos de acordo com a teoria de enfermagem, então, para fazer o processo de enfermagem, nós temos que ter uma teoria descrita, uma teoria firmada, que eu posso falar para vocês em algum outro vídeo de enfermagem, SAI e processo de enfermagem, é utilizado como marco conceitual, com o propósito de identificar as necessidades, o problema e a preocupação e as reações humanas dessas pessoas. Na coleta de dados, nós temos dois tipos de dados. Nós temos os dados diretos e os dados indiretos. Os dados diretos são o próprio paciente que ele me relata, ele me fala, ele me demonstra, ou eu vi, eu visualizei. Os dados indiretos são aqueles obtidos por meio de outras fontes. Pode ser familiares ou amigos, pode ser o prontuário do paciente, pode ser anotação e evolução de enfermagem. Essa informação pode vir também da equipe multi e também de resultado de exames laboratoriais, exames de imagem também, que vai nos nortear dessas informações também passadas pelo paciente. Então não se esqueça, os dados diretos é o que o paciente me relata diretamente, ele me fala. Os dados indiretos são buscas indiretamente da conduta, da assistência ao paciente, do que ele vem sentindo por outras pessoas. Nesses dados ainda, na coleta de dados, nós temos os dados subjetivos e os dados objetivos. Os dados objetivos é aquele que eu observei. Os dados subjetivos é aquele que o paciente me relata. Exemplo dado, subjetivo, o paciente me relata, estou com febre há dias, sinto-me cansado e tenho tossido muito. Então, eu não verifiquei ainda se ele está com febre, é ele que está me falando, sinto-me cansado, não dá para eu saber se o paciente está cansado ou não, a não ser que eu veja expressão facial, fisionomia daquele paciente, fisionomia do paciente. O exemplo de dados objetivos é aquilo que eu
realmente eu aferi, realmente eu vi e eu comprovei que tem fundamento, é verídico. Então, ó, ele falou que está com febre, é um dado subjetivo. O que eu fiz? Um dado objetivo, eu fui lá e verifiquei a temperatura dele e realmente ele está com 38,0 de temperatura. Frequência respiratória, que eu posso ver mesmo que ele está dispneico, 32 inspiração por minuto, expulsão por minuto, e assim vamos lá. A validação desses dados, eu preciso validar os dados que o paciente ele me relata, para realmente ter certeza que realmente os dados que ele está me falando realmente é verdade, condiz com a realidade. Então o enfermeiro, ele deve fazer o quê? Ele deve comprovar se os dados coletados estão corretos, comparados com os valores normais ou valores padrões da nomenclatura, do nosso padrão. Seja verificar se as informações coletadas é factual e completa, no intuito de evitar erros na identificação dos problemas, ou deixar de coletar dados importantes, não realizar presunções. O que é isso? Eu não posso falar para o paciente se ele está sentindo alguma coisa ou não. Eu tenho que ser bem claro e objetivo. E aí, nós podemos utilizar como exemplo, vamos lá, ó, utilização como exemplo. O enfermeiro, o paciente, ele chega relatando uma dor precordial, né, uma dor no peito, e aí o paciente ele tem muito medo. De início ele fala que essa dor é uma dor muito intensa, e ele fica com medo, o paciente ele tem medo da morte, que é o desconhecido. E aí, por alguma coisa que o enfermeiro falou, ele começa a relatar que essa dor passou, essa dor está fraca. Mas eu, com o conhecimento técnico, científico, profissional enfermeiro, o que eu tenho que fazer? Seria enzimas desse paciente junto com médica, lógico. Se tiver protocolo na instituição, protocolo de AM, tempo ouro, fazer o eletrocardiograma em 10 minutos, realmente comprovar, o paciente passar no médico. O médico pediu lá as enzimas cardíacas, CK, CKMB, troponina, para verificar se realmente aquele achado do paciente, aquela informação que o paciente passou para você, enfermeiro, se realmente condiz. Está vendo que nós estamos cruzando os dados? Nós estamos já cruzando os dados, nós estamos confrontando os dados, as informações que o paciente ele me falou, para confirmar se realmente essas informações elas procedem ou não. Aqui são os agrupamentos dos dados. O agrupamento dos dados é um princípio de pensamento crítico que exige do enfermeiro a realização do julgamento com base em evidências e que favorece a sua capacidade de ter uma visão clara da situação da saúde. Então aqui são já o conhecimento técnico, conhecimento científico, conhecimento crítico, o pensamento crítico, a conduta crítica do enfermeiro, para fazer o julgamento desses dados que o paciente me falou e se realmente condiz com a fisionomia e todo o agrupamento do paciente. Logo após, nós temos que fazer o quê? Identificar os padrões. O que é isso? A partir dos dados listados e de suas interferências, o enfermeiro deverá identificar as impressões iniciais dos padrões de funcionamento humano e decidir o que é relevante, direcionando a investigação para a aquisição de mais informações, ou seja, procurar os fatores que contribuem para a criação do padrão. O que é isso? O paciente ele está me relatando que ele está com um problema respiratório. E aí nós já verificamos, nós já agrupamos os dados, a gente aferiu, nós verificamos a respiração do paciente, verificamos a saturação do paciente e realmente nós comprovamos que esses padrões estão fora do normal. O que a gente pode fazer? A partir do momento que a gente descobriu um potencial problema, um potencial diagnóstico de enfermagem para o paciente, é momento de aprofundamento, de interrogação, sem coagir o paciente, sem deixar o paciente desconfortável, ser uma conversa bem clara, objetiva, para que ele se sinta confortável e falar mais sobre o assunto. Uma técnica muito boa, que é uma técnica de coaching, a gente fala o seguinte: fale-me mais sobre isso, me conte-me mais sobre isso. Aí a gente vai induzindo o paciente
a falar o que ele vem sentindo, desde quando que apareceu, no início como que era, agora como que está, depois disso, depois dessa patologia, depois desses sinais e sintomas, o que teve de diferente na vida dele, de positivo ou de negativo. De positivo ele não vai falar nada, mas a gente está fazendo com que a mente dele busque informações divergentes, porque ele vai perceber assim, de positivo eu não tive nada, mas de negativo eu tive isso e aquilo, e aí o enfermeiro ele consegue puxar, ele consegue estratificar os dados importantes. É importante ressaltar que nós enfermeiros nós não temos muito tempo, né? Nós temos várias atribuições dentro da carga horária de enfermagem. Nós temos que tentar o máximo possível deixar o paciente falar, mas nós precisamos direcionar o histórico de enfermagem, deixando o paciente à vontade, mas nós temos que direcionar para que a gente consiga ganhar tempo hábil sem perder informações relevantes para o processo de enfermagem. Aqui, ó, por exemplo, ao perceber que o paciente apresenta um problema respiratório, o enfermeiro deve inferir quais são os fatores relacionados com o aparecimento das evidências apresentadas pelo paciente. Foi isso que nós acabamos de falar. Comunicação e registro de dados. Essa parte do processo de enfermagem são a parte onde eu vou registrar a conversa que eu tive com o paciente, lógico, com termos técnicos e científicos, para que toda a equipe multi tenha acesso a essas informações e a gente consiga ter uma troca de informações sobre o quadro clínico do paciente para melhorar cada vez mais a qualidade da assistência prestada a este paciente. Nós vamos relatar os dados subjetivos, objetivos, os dados diretos, os dados indiretos, e aí você pode descrever o que foi dados diretos, o que foi dados indiretos, o que foi o subjetivo, o que foi dados objetivos, para ficar mais clara a sua descrição do seu histórico de enfermagem e ficar as pessoas que entenderem, saberem de processo de enfermagem, elas vão saber se direcionar pelo seu histórico muito bem descrito. Aqui nós temos um atalho, né? A investigação, ó, ela vem o quê? Com a coleta de dados. Depois nós vamos avaliar esses dados, ver se eles são verdadeiros ou não. Nós vamos agrupar esses dados. Identificação de padrão. O que o paciente me diz tem relação com o biopsicossocial deste paciente ou não. Nós vamos registrar os dados de forma concisa, direta e cronológica. Não posso esquecer disso. E é isso aí, galera. A primeira etapa do SAI foi destrinchada em curto período de tempo, para que você que esteja estudando para concurso ou queira ganhar conhecimento rápido e objetivo aqui no canal do IES. Não se esqueça de curtir as páginas IES Sempre em Frente e a minha página Professor Genilson Geraldo, e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o canal com todos os amigos, porque conhecimento nunca é demais e a gente precisa parar de ser egoísta e ajudar quem